Resolução número 3.694 dispõe sobre a prevenção de riscos na contratação de operações e na prestação de serviços por parte de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil, na forma do artigo 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 26 de março de 2009, com base no artigo 4º, inciso 8 da referida lei, resolveu, artigo 1º, as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil na contratação de operações e na prestação de serviços devem assegurar, inciso 1, a adequação dos produtos e serviços ofertados ou recomendados às necessidades, interesses e objetivos dos clientes e usuários. Inciso 2. A integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas, bem como a legitimidade das operações contratadas e dos serviços prestados. Inciso 3. A prestação das informações necessárias à livre escolha e à tomada de decisões por parte de clientes e usuários, explicitando inclusive direitos e deveres, responsabilidades, custos ou ônus, penalidades e eventuais riscos existentes na execução de operações e na prestação de serviços. Inciso 4. O fornecimento tempestivo ao cliente ou usuário de contratos, recibos, extratos, comprovantes e outros documentos relativos a operações e a serviços. Inciso 5. A utilização de redação clara, objetiva e adequada à natureza e à complexidade da operação ou do serviço em contratos, recibos, extratos, comprovantes e documentos destinados ao público, de forma a permitir o entendimento do conteúdo e a identificação de prazos, valores, encargos, multas, datas, locais e demais condições. Inciso 6. A possibilidade de tempestivo cancelamento de contratos. Inciso 7. A formalização de título adequado, estipulando direitos e obrigações para a abertura, utilização e manutenção de conta de pagamento pós-paga. Inciso 8. O encaminhamento de instrumento de pagamento ao domicílio do cliente ou usuário ou a sua habilitação somente em decorrência de sua expressa solicitação ou autorização. E, inciso 9, a identificação dos usuários finais beneficiários de pagamento ou transferência em demonstrativos e faturas do pagador, inclusive nas situações em que o serviço de pagamento envolver instituições participantes de diferentes arranjos de pagamento. Parágrafo único. Para fins do cumprimento no disposto do inciso 3, no caso de abertura de conta de depósitos ou de conta de pagamento, deve ser fornecida também prospecto de informações essenciais, explicitando, no mínimo, as regras básicas, os riscos existentes, os procedimentos para contratação e para rescisão, as medidas de segurança, inclusive em caso de perda, furto ou roubo de credenciais, e a periodicidade e forma de atualização pelo cliente de seus dados cadastrais. Artigo 2º, revogado pela Resolução nº 4.479, de 25 de abril de 2016. Artigo 3º. É vedado às instituições referidas no artigo 1º impedir o acesso, recusar, dificultar ou impor restrição ao atendimento presencial em suas dependências,
inclusive em guichês de caixa, a clientes ou usuários de produtos e de serviços, mesmo quando disponível o atendimento em outros canais. Parágrafo 1º. O disposto no caput não se aplica, inciso 1, aos serviços de arrecadação ou de cobrança referidos no artigo 1º da Resolução nº 1764, de 31 de outubro de 1990, quando, a linha A, não houver contrato ou convênio para sua prestação celebrado entre a instituição financeira e o ente beneficiário, ou, a linha B, o respectivo contrato ou convênio celebrado não contemple o recebimento em guichê de caixa das dependências da instituição. Inciso 2. Ao recebimento de boletos de pagamento, de que trata a circular número 3.598, de 6 de junho de 2012, emitidos fora do padrão das especificações ou dos requisitos vigentes para o instrumento. Inciso 3. Ao recebimento de documentos mediante pagamento por meio de cheque. Inciso 4. As instituições que não possuam dependência ou as dependências de instituições sem guichê de caixa. Inciso 5. Aos postos de atendimento instalados em recinto de órgão ou de entidade da administração pública ou de empresa privada com guichês de caixas, nos quais sejam prestados serviços do exclusivo interesse do respectivo órgão ou entidade e de seus servidores ou da respectiva empresa e de seus empregados e administradores, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 5º da Resolução nº 4072, de 26 de abril de 2012. Inciso 6. As situações excepcionais previstas na legislação ou na regulamentação específica, inclusive nos eventuais casos de suspensão do atendimento previstos no artigo 6º-A da Resolução número 2932, de 28 de fevereiro de 2002. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no caput, é vedada a imposição de restrições quanto à quantidade de documentos, de transações ou de operações por pessoa, bem como em relação a montante máximo ou mínimo a ser pago ou recebido, ou ainda quanto à faculdade de o cliente ou usuário optar por pagamentos em espécie, salvo as exceções previstas na legislação ou na regulamentação específica, a exemplo do disposto na Resolução nº 4.648, de 28 de março de 2018, que dispõe sobre o recebimento de boleto de pagamento com a utilização de recursos em espécie. Parágrafo 3º. As instituições devem divulgar em suas dependências e nas dependências dos correspondentes no país, em local visível e em formato legível, as situações de que tratam os incisos 2, 3 e 5 do parágrafo 1º. Parágrafo 4º. O disposto neste artigo deve ser observado indistintamente em relação a clientes e a não clientes, exceto pelas cooperativas de crédito, que devem observar o disposto no parágrafo 5º. Parágrafo 5º. As cooperativas de crédito devem informar em suas dependências, em local visível e em formato legível, se realizam atendimento a não associados e quais os serviços disponibilizados, devendo, nesse caso, assegurar as condições previstas neste artigo. Artigo 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Ficam revogadas as resoluções números 2.878, de 26 de julho de 2001 e 2.892, de 27 de setembro de 2001. Brasília, 26 de março. Henrique de Campos Meireles, presidente.
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União de 30 de março de 2009, seção 1, página 35, e no CISBAP 100.